Três assuntos importantes para todo o Brasil, principalmente para a região norte de Mato Grosso e sul do Pará. Foi uma época muito difícil que vivemos em Mato Grosso, Pará, sudoeste do Pará. 2005 tivemos uma discussão ambiental desproporcional. A Amazônia estava, como sempre, no topo da discussão, e naquele período mataram a Dorothy, né, lá em Anapu, na Terra do Meio, aqui no Pará. E a gente já vinha discutindo essa questão das unidades de conservação. Tudo era muito novo para a gente, né? Nós tivemos em 2002 o SNUC, 2000, né? O SNUC, logo em 2002, as audiências públicas para falar sobre a BR-163 sustentável. E logo em seguida, 2005, ali, teve a interdição administrativa de gigante, uma área gigante que a Marina Silva propôs. Logo em seguida, né, teve a morte da Dorothy, né, que foi, acho que o estupim, né, do debate. O governo veio atropelando todo mundo, rompendo o diálogo, e isso tudo. 2005 criou a Reserva Biológica Nascente da Serra do Cachimbo, a toque de caixa, sem ouvir ninguém, e a associação já vinha desde a década de 90, no início da década de 90, foi criada a Associação Vale do 15. O Firmino, né, era o presidente, depois o seu Calixto, e tinha uma proposta ali de criação de algumas unidades de conservação, proposta inclusive associação em parceria com a Embrapa e governo do estado. Fizemos um plano, né, de integração, chamado PID, Plano de Integração e Destinação das Áreas. O governo quis nem ouvir, atropelou todo mundo. Foi uma loucura, na verdade. Depois criou a Floresta Nacional do Jamachim, o Parque Nacional Rio Novo 1 e 2, Parque Nacional do Jamachim, Resex do Zanfrísio, e aí foi atropelando todo mundo. Um verdadeiro strike. E dentro da sustentabilidade ele tem 3 pilares, né, para ser discutido. Ali tem a questão ambiental, social e econômico. Então isso tem que estar em equilíbrio, né? Então nossa reclamação de quem mora aqui é justamente isso. Se você desequilibra um desse pilar, o processo não é sustentável, né? Se você pega uma propriedade de 100 hectares e corte raso em todos os 100, ela não é uma propriedade sustentável. Faltou o pilar ambiental ali. Se você pega uma propriedade de 100 hectares e deixa ela toda em mata, ela não é uma propriedade sustentável, né? Falta o pilar econômico, ela não tem a produção dela. Ou se você pega uma área de 100 hectares, deixa a reserva legal, abre ela, e tem pessoas morando em barraco, por exemplo, não é sustentável. Cadê o pilar social? Então esses pilares ele tem que estar sempre equilibrado, é o que a gente aprendeu com os governos. E nesse período, na década aí essa década perdida a gente chama, tanto do seu ponto de vista ambiental quanto do seu ponto de vista econômico, da BR-163, isso foi perdido, né? Uma discussão que ficou aí num vazio totalmente sem aproveitamento. E o governo perdeu esse debate, perdeu a oportunidade, o povo estava mobilizado para aquilo, tinha credibilidade, vamos dizer assim. E então houve um subfaturamento no pilar ambiental. Então você vê um município como Altamira ficou quase todo em unidade de conservação. Você pega o município aí de Itaituba, né? Enfim, o pilar ambiental ele veio para lacrar mesmo. Nós tivemos depois o boi pirata, né? Que o sujeito estava ali na propriedade desde as décadas de 70, 80 e de repente ele viu a sua produção toda ser destinada a gado para doação, porque não podia estar daquele jeito, não podia estar outro. Quer dizer, você não discutiu o território, você não discutiu o ordenamento território daquilo. E nós passamos um período muito ruim mesmo. E contudo, a associação veio buscando diálogo. Tivemos parceiros, é claro, dentro desse debate todo, criamos musculatura, conhecimento técnico. Acho que isso também foi importante. Mas o mais importante de tudo, a essência do projeto. O homem na Amazônia, ele desapareceu. Nós, de repente, dormimos, né, um povo convidado para conviver
com a ocupação da Amazônia, acordamos como um bando de grileiro, um bando de forasteiro e aí por diante. Então, hoje, nós estamos em 2020, o que eu vejo que perdeu, que ganhou nesse tempo todo, né? Revendo esse vídeo, por exemplo, aqui de 2005, o que eu vejo que perdeu? Bom, a reserva biológica nascendo da Serra do Cachimbo, ela é uma área de 352 mil hectares. Aproximadamente 80 mil hectares é de floresta ombrófila densa, uma floresta chuvosa, que só encontra essa porção de floresta na calha do Amazonas. O Radam Brasil fez isso lá na década de 70 para 80. Descreveu todo esse cenário aí, dessa fitofisionomia, dessa paisagem de floresta ali, definindo que aquilo ali era uma floresta ombrófila densa. Pois bem, a associação, ela, com toda a sua organização, e ela pretendia fazer alguns planos de manejo ali, pretendia trabalhar aquilo de forma que tivesse, né, realmente, seguisse o PID, né, que era o Plano Integrado de Destinação. Isso se perdeu. Houve uma tremenda invasão, porque daí aqueles moradores antigos recuou, uma tremenda invasão, gente de todo lado, limpou essa floresta, ela desapareceu. Tá? Acho que isso foi uma grande perda para a biodiversidade. Os moradores, aqueles que moravam ali no ecótono, né, que é a transição da área de cima da serra e a parte embaixo, são dois tipos de ocupação que nós tínhamos ali. Esse pessoal que estava em cima, já produzindo, organizado, tendo silvo pastoril naquela época, a gente já fazia esse trabalho. Isso desapareceu, foi tudo para o fogo. Tá? Então a Amazônia, ela realmente é uma torre de Babel. Né? Cada um fala uma língua, cada um fala uma coisa, opinião de gente que nunca nem andou ali. Né? Eu penso, ainda hoje, em 2020, com tudo que eu aprendi nesse debate todo, e fiz parte de vários desses debates, eu aprendi uma coisa, né, uma coisa muito interessante. O diálogo, ele é ainda a ferramenta de transformação, seja na família, seja numa comunidade isolada, seja em tudo. Se você for pegar as pessoas que ali convivem, ali moram, e são várias, né, vamos chamar várias tribos, né, nós somos várias tribos na Amazônia, vários grupos de ocupação. Se você pega essas pessoas ali e discutir o território com elas, é possível que vai dar certo. Senão, nós vamos ter esse cenário verde, esse tapete verde, ao longo do eixo da BR-63, ele realmente vai desaparecer. Né? É possível fazer essa produção sustentável, é possível. Mas tem que ouvir a comunidade local. Eu não consigo, depois de 2 décadas, ver uma outra saída para a Amazônia, se não for o diálogo. Se você pegar os grupos que convivem ali, vamos pegar os indígenas, né? Os indígenas são os mais sofridos, é o povo mais sofrido da Amazônia. Tem tantos hectares de áreas indígenas. Não é área indígena, são áreas protegidas. Essas áreas estão lá na Secretaria de Patrimônio da União, a matrícula dela é do governo federal, e os índios são ocupantes, moram ali de favor. Eles moram dentro da reserva, né, do Estado. Eles não têm propriedade ali. Então, o Brasil tem 520 anos. Em 520 anos, você não viu uma única área indígena ser titulada. Tá? E você pega, por exemplo, o outro ocupante da Amazônia, os quilombolas. Se você pegar a história da coroa portuguesa, tá? Os caras tinham um plano de regularização fundiária impressionante, funcionava. Né? Então, quem que titulava esse povo tudo? A Igreja Católica. E ela titulou, né, os quilombolas. Aqueles escravos que já tinham alcançado sua liberdade e tudo. A igreja titulou. Os caras estão na Amazônia há mais de 300 anos. Tá? Você pega Belém tem 400 anos. Tem gente titulada lá, que é comunidade quilombola. Se você pegar a comunidade da agricultura familiar, eles já alcançaram a sua liberdade. O título representa a liberdade, já alcançaram. Né? Se você pegar os grandes produtores, né, que ocupam essa região aí, os caras alcançaram. O Terra Legal veio ali, ele fez a diferença. O cara é reconhecido. Nós temos o Estatuto da Terra. Tá?
Estatuto da Terra, ele protege a posse. E a posse é a coisa mais sagrada que pode ter num desenvolvimento de um país, é a posse. Tá? O domínio, que é essa questão da matrícula, escritura, isso aí é consequência da posse. Os índios não têm nem, eles têm a posse, mas a posse deles é precária, tá? Eles não podem cultivar, certo? Eles não podem plantar, não podem fazer plano de manejo, não podem garimpar, eles não podem nada, tá? E é pior do que isso, é administrado por um fundo, tá? Pelo menos nós, que somos de outros grupos, nós temos o INCRA que fala por nós, temos ali o Ministério da Agricultura, eles são administrados por um Fundo Nacional do Índio, FUNAI, tá? Que tem que arrecadar dinheiro e o dinheiro nunca chega na ponta, certo? Os municípios muitas das vezes ainda fazem o atendimento. O atendimento primário é feito pelos municípios. Educação, saúde, alimentação e pela comunidade local. Faz campanha e ajuda. Tem faculdade aí que dá bolsa para índio, para ver se consegue desenvolver em 520 anos. Então a Amazônia é tudo isso, tá? A Amazônia é um território, é um país, né, pelo tamanho que é o Brasil. A Amazônia, só Altamira é maior do que qualquer país da Europa, só o município de Altamira, tá? Se você pegar aqui o distrito de Cachoeira da Serra, que está na divisa nossa, é um distrito, tá? Ele tem 2.600.000 hectares. Um município do Paraná, Francisco Beltrão, tem 40.000 hectares, certo? Então o cara tem 2.600.000 hectares num distrito que não tem sequer um vereador, um prefeito, não tem nada, tá? As pessoas vivem ali. Então falar da Amazônia, falar das pessoas que ocupam esse espaço bonito, que tem uma qualidade de terra, de planta, de tudo, né? É muito difícil falar da Amazônia. É muito difícil falar de preservação da Amazônia se a gente não construir uma linha de raciocínio e não ouvir quem mora lá. Então, quando eu decidi fazer esse canal no YouTube, é para realmente falar sobre isso, sobre as pessoas que ali vivem e quem são essas comunidades. Como eu não tenho muito recurso e nem essa é a intenção, eu vou fazer algumas visitas. Quero conhecer, quero visitar as que eu já conheço, as aldeias indígenas, quero fazer vídeo para vocês. Quero conhecer comunidades isoladas de pessoas que estão ali, agricultura familiar, ali no Areia Branca, por exemplo, que é ali no 30, entrando para a direita. Quero ir lá no Ituxi, como já fui, quero voltar lá no Ituxi, que é um rio, fica perto da boca do Acre. Os ingleses ocuparam ali em 1907, eles já estiveram por ali, quero voltar lá. Enfim, quero ir na Amazônia. Quero mostrar para vocês a diferença cultural, a diferença das pessoas e o descaso com o diálogo do governo. Não estou falando desse governo. Todos os governos. Todos. Nós não conseguimos ter uma agenda positiva. Nós não conseguimos ter uma agenda que nasce da demanda local. Nós temos um projeto de lei, fala da Rebil. Está lá no Senado, 2009. Quem propôs? Senador Flecha Ribeiro. Projeto de lei 239/2009. Está lá. Nem sequer sai do lugar. Nós temos um projeto de recategorização da unidade de conservação e reserva biológica na Nascente da Serra do Cachimbo. Nós temos, desde 2005, várias propostas, unindo a conservação e a produção. E aí, para a gente chegar numa linha de raciocínio, alguns ambientalistas falam que isso não é possível na Amazônia. Conservar e produzir. Então nós temos que definir, se isso não é possível ter reserva legal nas propriedades do Cerrado, Mata Atlântica. Não é possível. Se você não imaginar que aquele cenário é possível você produzir e conservar, nós temos que rediscutir aquilo que está já consolidado. Tá? Então, assentar um projeto de assentamento, um PA,
projeto de assentamento na Amazônia com 30, 50 hectares e falar para o sujeito que tem que preservar 80%, esquece. Esquece. Esquece, é só conflito e tragédia. Documentar 2.500 hectares, que a lei hoje determina, 13.465, é o melhor dos mundos. Dizer que esse indivíduo não vai poder expandir, não vai poder ter 2, 3 módulos desse, esquece, vai ter. Vai ter. Em regime familiar, em regime de condomínio, vai ter. Dizer que a BR-163, 100 quilômetros de cada lado, que nem estava lá no projeto do PIN, Plano Integrado Nacional, do governo militar, funciona? Funciona. A maioria das pessoas seguiram o PIN, tá? Seguiram, que era o plano que foi chamado para aquilo, né? E o governo criou o PIN, um esforço gigante, em cima de estudo técnico, e determinou que 100 quilômetros da margem da BR, para a esquerda e para a direita, seria para ocupar. As pessoas conseguem ouvir isso, enxergar isso, porque eles lutaram por isso. Então a Amazônia é tudo isso. Vamos nos ver em outras edições e espero que as outras sejam mais alegres e mostrar as coisas mais bonitas da Amazônia. Um grande abraço.